Boa noite, estamos no ar, vamos chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vou colocar aqui, vou fixar o tema da nossa live de hoje, como influenciar outras áreas a cooperarem com as minhas demandas. Postando. E comentário fixado. Agora sim, estamos prontos para começar. Jaqueline, seja muito bem-vinda e todos que vão chegando aí aos pouquinhos. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Luana Borges, faço parte da Rap Desenvolvimento e esse é um quadro que a gente chama, de Momento Rap, onde sempre, todas as quintas-feiras, a gente se encontra aqui às 8 horas da noite, eu ou o João ou a Flávia, trazendo conteúdo de qualidade, principalmente voltado para lideranças. E hoje a nossa live, para mim, é um tema muito relevante, para o cenário que a gente está vivendo, que é sobre colaboração. Então, Milagre, seja bem-vinda, tá sempre aqui com a gente, que coisa boa, boa noite. Então, gente, esse é um tema muito pertinente para a gente conversar. Primeiro lugar, pelo cenário que a gente está vivendo hoje, Cada dia que passa a gente está vivendo um cenário onde pede maior colaboração entre as áreas, Milagres, excelente tema realmente. Tanto pela necessidade do mercado, que está pedindo que a gente seja mais ágil, que a gente tenha visão sistêmica, que a gente encontre as melhores soluções para os nossos clientes, O customer centricity é a expressão, A centralidade está no cliente. Então, para que a gente possa encontrar as melhores soluções, para que a gente possa ser ágil, para que a gente possa, entregar o melhor, a gente precisa ter sinergia com as áreas da empresa, Porque já dizia uma grande mentora minha, não existe gestão heróica. Então, não existe uma área que trabalha de forma isolada e que vai conseguir ter uma visão do todo para entregar o melhor que ela puder daquela área, para o cliente, enfim, para os objetivos dela. Boa noite, Milena, seja bem-vinda. Então, é realmente um momento que mais do que nunca, com a pandemia, com o que a gente tem vivido, de mundo VUCA, de mundo BANI, muito importante a gente trabalhar de forma colaborativa, a gente conseguir envolver as áreas em prol de um mesmo objetivo. Além disso, além da relevância do cenário que a gente está vivendo, vem muito esse cuidado, com o capitalismo consciente, que cada vez mais a gente tem falado, que é esse capitalismo que promove uma relação ganha-ganha, E pessoalmente falando, as pessoas, a geração Y, a geração Z, as gerações que estão chegando, cada vez mais têm buscado encontrar propósito, têm buscado encontrar sentido no trabalho que realizam, no lugar onde estão, com as pessoas que se relacionam. E quando a gente fala de um ambiente que não existe colaboração, isso gera muitos problemas, E gera ruído de comunicação, gera problema relacional, gera impactos na equipe, no bem-estar, na satisfação, no engajamento das pessoas, gera impactos mesmo de burocracias desnecessárias, atrasos nos processos, dificuldade, lentidão, e isso a gente percebe lá na ponta. Então, mais do que nunca, esse tema é muito relevante, porque quando a gente muda, o gatilho aqui da nossa mentalidade mesmo, e a gente começa a ter comportamentos, atitudes para engajar essas outras áreas, isso transforma as relações, isso transforma os resultados, isso transforma o engajamento, a produtividade, a satisfação. Então é esse o nosso intuito aqui. Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre colaboração. O que eu mais escuto, líderes falarem, líderes que eu acompanho em mentoria, líderes dos programas da gente de academia de líderes de desenvolvimento, é que assim, a dor, a minha dor sempre é maior que a dor do outro. Então, eu tenho uma necessidade na minha área, eu tenho algo que precisa ser resolvido, eu tenho um problema, eu tenho algo que eu só posso fazer se eu recebo a informação de outra área. Então, por exemplo, eu sou a área comercial, eu preciso que a logística entregue aquilo que eu vendi. E aí, se a logística atrasa, isso aqui impacta dentro dos meus processos. E aí, o que acontece é que cada área está vivendo a sua realidade, cada área está vivendo a sua dinâmica, está vivendo as suas demandas,
demandas, está vivendo as suas rotinas, está vivendo as suas necessidades de melhoria. E aí o que acontece é que a minha necessidade, né, de resolução da minha área, nesse momento, ela é mais importante do que olhar para a área do outro. Então, muitas vezes as empresas elas têm dificuldade de gerar colaboração entre essas áreas, porque as pessoas elas estão muito focadas em apagar incêndio. Então tem aí a questão da gestão do tempo, sim, da gestão de rotina e de olhar para dentro. Outra coisa que dificulta muito, né? Eu escuto muitos líderes se queixarem, é essa falta de sinergia entre as áreas, porque a empresa não promove esse compartilhamento. Então, eu não sei o que a outra área está fazendo, eu não sei qual é a relevância do que ela faz, eu não sei no que ela contribui para o negócio. Ou seja, quanto mais a gente vive dentro da nossa bolha, quanto mais eu vou lá, chego no trabalho, faço as minhas atividades, entrego o que eu preciso, me relaciono apenas com as mesmas pessoas que estão ali no meu cotidiano, mas eu fico com uma visão limitada sobre a relevância das outras áreas e sobre o impacto e as inter-relações entre elas. Então tudo isso vai fazendo com que a gente cada vez mais se atole ou entre ali naquela energia de fazer só o que eu já tô acostumada a fazer. E aí eu olho pro meu próprio umbigo. Então assim, a gente poderia fazer uma outra live para eu trazer aqui estratégias para as empresas gerarem conexão entre as áreas, né? Com rituais, com processos que podem ser implementados se der tempo. Inclusive eu posso comentar isso hoje, senão a gente marca uma outra live. Mas o intuito hoje aqui é que você, enquanto líder, você, enquanto profissional da sua área, consiga ampliar a sua visão do negócio e consiga ter estratégias eficientes e assertivas para influenciar as outras áreas a cooperarem com os teus objetivos. Então aqui a gente não vai falar de estratégias do negócio, a gente vai falar de estratégias para você, enquanto líder, poder, gerar uma maior relação ganha-ganha com as outras áreas e ter pessoas aí envolvidas, com o que você entende que é importante para a tua área e para o negócio, tá? Então a primeira coisa que é importante a gente entender, eu vou trazer aqui 5 pontos, 5 estratégias, tá? 5 principais estratégias para te ajudar a ganhar essa argumentação, essa capacidade de influência. E a primeira delas, gente, é olhar para dentro. Não tem para onde correr. O primeiro ponto, se você tiver papel e caneta, anota aí, é definir que tipo de pessoa você quer ser. Como assim, Luana? O tipo de pessoa que eu quero ser? Eu fiz uma postagem esses dias que fala de 2 tipos de pessoa. Pessoa em formato de I e pessoa em formato de T. Vocês viram essa postagem? Sabem qual é a diferença? Um profissional em I é um profissional especialista na sua área, que domina aquilo que faz, Ele tem propriedade, ele é um especialista, mas ele tem uma visão limitada e ele só enxerga a sua própria área, ele tem uma visão da sua própria área. E isso, esse tipo de profissional, ele tem muitas dificuldades no cenário que a gente está vivendo. No passado, a gente queria profissionais especialistas. Se a gente pensar, por exemplo, dentro da área de RH, a gente ainda tem, especialista em recrutamento e seleção, especialista em treinamento e desenvolvimento, especialista em cargos e salários, especialista em qualidade de vida no trabalho, especialista em carreira, ou seja, várias especialidades falando aqui dentro da área de RH. Mas lá desde 2015, com aquela crise econômica que a gente viveu, a gente começou a viver um processo de mudança do que a gente queria dos profissionais na área corporativa. A gente começou a ter uma necessidade de ter profissionais com visão sistêmica, profissionais que não fizessem apenas aquilo, eu só trabalho com recrutamento e seleção, mas que pudessem abraçar outros subsistemas, porque com a crise houve necessidade de redução de custo das empresas. As empresas precisaram reduzir a folha, precisaram reduzir o quadro de colaboradores. Então os profissionais, foi necessário que os profissionais ampliassem a sua capacidade de contribuição no negócio. E aí, esse processo que a gente já vem vivendo desde lá da crise de 2015, vem se reforçar com isso que eu tô comentando. Profissionais em I, em formato de I, ou profissionais em formato de T. Então, nós sim ainda precisamos ser especialistas, ser importantes com a nossa visão de lupa naquilo que a gente, se propõe a fazer. Se eu sou
um analista, né, que atua aqui na área de RH com recrutamento e seleção, eu preciso me especializar, eu preciso dominar novas formas de trabalhar com recrutamento e seleção, então as coisas estão mudando muito o tempo inteiro e eu preciso me atualizar enquanto profissional que agora está fazendo recrutamento e seleção completamente no digital, né, ou no que antes era presencial, com formas mais ágeis, com possibilidades de contratar profissionais de outros estados e não mais, né, com limitação geográfica. Então sim, a gente precisa continuar, né, se aprofundando continuamente dentro do que é a nossa especialidade. Porém, quando a gente fala de ser um profissional em T, significa mesmo que a gente vai ter essas duas perninhas aqui de conexão com as outras áreas, de sair do nosso mundo, daquilo que nós somos especialistas, conhecemos e dominamos, para a gente começar a ter uma visão sistêmica, uma visão que nos possibilite conversar com as outras áreas, argumentar com as outras áreas, porque nós não vamos conseguir melhorar os nossos processos, inovar, entregar novos resultados se a gente não tiver a capacidade de dialogar, de conversar, de chegar, por exemplo, na TI, eu enquanto profissional de RH, e dizer: TI, eu preciso de uma solução para me ajudar a otimizar o recebimento dos currículos. Eu preciso de uma solução para me ajudar com tal situação ou problema que eu estou vivendo aqui. Se a gente não souber dialogar e minimamente compreender o que as outras áreas fazem, o que elas têm de especialidade, o que elas podem contribuir para melhorar os meus processos, a gente não vai conseguir crescer. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando diz respeito, né, em como é que eu posso engajar as outras áreas, influenciar as outras áreas a serem mais colaborativas, é definir que tipo de profissional que tipo de profissional você quer ser. Que a gente decida ser um profissional em T, ou seja, um profissional que consegue minimamente compreender o negócio, compreender as outras áreas e conversar com essas áreas para poder atingirmos um objetivo em comum. Deixa eu só diminuir aqui o ar-condicionado. Muito bem. E Luana, eu já entendi, eu tenho clareza que eu quero ser um profissional em T. Eu quero ser um profissional especialista naquilo que eu faço, mas com capacidade, com competência de conversar e de circular pelas outras áreas. Mas e aí, como é que eu me torno esse profissional? O que é que eu posso começar a fazer hoje de maneira prática, na minha realidade, no meu dia a dia, para ser um profissional com uma visão sistêmica? Vamos lá, agora papel e caneta para anotar, tá, gente? Primeira coisa, conheça o negócio em que você atua. Você é um profissional de RH, você é um profissional que atua na área comercial, você é um profissional de TI. Olhe qual é a empresa, que lugar é esse, qual é a cultura desse lugar que você está trabalhando, que você está neste momento, né, vestindo a camisa, prestando serviço. Ganhe visão sobre esse negócio. Qual é a cultura, como é que ele nasceu, o que é importante, o que ele faz, como é que é o fluxo de trabalho. Então eu estou em uma distribuidora, qual é a razão de existência dessa empresa, qual é a missão, como é que funciona o trabalho dela. Eu atuo no varejo, eu atuo no atacado, eu atuo na área da saúde, vai entender não só sobre o ramo de atuação que você está neste momento, mas sobre esta empresa, esse CNPJ, né, que é vivo. Vá compreender. Busque toda e qualquer informação que você puder para compreender sobre esse negócio. E aí não se limita só a ele, mas vai buscar compreender sobre o ramo de atuação. Então, se você atua no supermercado, vai buscar informações, por exemplo, entra dentro do LinkedIn, do Instagram, da SA Varejo, que traz vários conteúdos, que fala sobre tendências no ramo de atuação, que fala sobre o mercado, que fala sobre oportunidades, que fala de mudanças. Vai consumir conteúdos que te conectem, que te tragam a visão sobre o negócio que você está, sobre as tendências, sobre o que outros, né, concorrentes, outros players estão fazendo. Isso vai te ajudar a sair apenas da visão limitada da área que você atua, do que você entrega, para começar a ter uma visão macro e assim compreender como é que a tua área, o teu cargo, a tua atuação especificamente pode contribuir com esse negócio. Assim você vai começar a compreender
né, as interconexões e começar a ter diálogo, sabe? Argumentação, assunto para falar com outras pessoas, com outras áreas, para agregar naquilo que você está trazendo. Isso amplia a tua visão, a tua entrega. Então, primeiro, na verdade, 2 pontos importantes, né? Compreender sobre este negócio, especificamente como ele funciona, e sobre o ramo de atuação, né? Que você está atuando através desse negócio, certo? Terceira coisa muito importante, vai buscar se conectar para entender como é que essas áreas funcionam. Então, eu atuo dentro do financeiro. Quais são as outras áreas? Existe um organograma dentro da tua empresa? Esse organograma, ele está escrito, né? Ele é visual, visível. Vai buscar olhar para esse organograma, vai entender quais são as áreas da empresa. Se ele não existe, vai conversar com pessoas que possam te ampliar, né? Ajudar a ampliar a sua visão sobre as áreas desse negócio e como é que essas áreas podem realmente se relacionar e contribuir contigo. Um exercício, se você puder fazer, que eu aconselho maravilhoso, é juntar as pessoas da tua equipe, da tua área e parar para escrever qual é a missão da tua área. Então olha lá para a missão do negócio, para os objetivos estratégicos do negócio e se reúne com as pessoas que pertencem à tua área e vai pensar qual é a nossa missão. Se a gente fosse escrever aqui enquanto RH, por exemplo, qual é a missão do RH para esta empresa a qual a gente pertence? Isso vai te ajudar a ampliar a tua visão sobre o impacto, sobre a importância da tua área dentro do negócio. Da mesma maneira, busca olhar para as outras áreas e compreender quais são as entregas, que soluções elas podem oferecer, porque isso vai te ajudar a não só perceber essas contribuições, reconhecer, mas ter insights de oportunidades que você pode criar de relação com essas áreas, de troca, né, de parceria, para que você cresça e a outra área cresça também, tá? Outro ponto muito importante, 4º ponto relacionado a seja o profissional, né, escolha que tipo de profissional você deseja ser. O 4º ponto é aumentar o teu repertório. O que significa isso? Consumir conteúdos, ampliar o teu leque para além da tua especialidade do ramo de atuação que tu tá atuando, mas buscar ter uma curiosidade aguçada em todas as coisas que você está vivendo para extrair aprendizados. Isso é mentalidade, gente, isso é postura. Se eu vou assistir um filme na Netflix, né, uma série, se eu tô aqui na fila do supermercado, se eu tô no ônibus indo pro trabalho, se eu tô vivendo qualquer tipo de experiência, o que é que essas experiências podem me ajudar para aumentar o meu repertório? Que tipo de conteúdo eu escolho consumir para aumentar o meu repertório? A gente tem aqui a internet, né, à nossa disposição, onde a gente pode encontrar milhares de conteúdos, bons e ruins. Que tipo de conteúdo você tem consumido? No teu tempo de lazer, o que você tem visto, né? O que você tem assistido mesmo? Isso te agrega de que forma? E como é que você pode conectar isso com a tua atuação, com quem você é. Então, ampliar o repertório é estar realmente aberto a olhar coisas diferentes, né? A percorrer caminhos diferentes, né? A absorver coisas que nos nossos hobbies, no nosso dia a dia, a gente pode correlacionar com o que a gente trabalha, né? Com o que a gente faz. Um exemplo disso, eu já trouxe isso antes, né? Logo quando começou a pandemia, eu fui comprar sorvete em uma sorveteria que eu amo demais, né? E naquela experiência de compra do sorvete, eu vi uma postura do atendente completamente desconectado com os cuidados que eram necessários dentro do cenário que a gente estava vivendo de pandemia. Ele não estava usando máscara, né? Ele serviu falando o sorvete, né? Serviu o sorvete falando em cima do sorvete, e aquilo, enquanto consumidora, né, me trouxe uma necessidade de gerar um feedback para a empresa, de buscar, né, dizer que aquilo não estava alinhado com o que eu queria enquanto consumidora daquele lugar, mas também me fez perceber, por estar com esse olhar atento, todos os aprendizados que eu podia extrair dentro da minha área de atuação. Então eu fui viajar pensando, poxa, essa pessoa não foi treinada, o quanto a cultura da empresa está de fato disseminando a importância dos cuidados, né, de saúde, né, com a pandemia, o quanto essa empresa valoriza as pessoas e a pessoa está aqui no front, né, enquanto todo mundo tá fechado, essa pessoa tá aqui no front trabalhando, e o quanto ela tá verdadeiramente sentindo que ela tá fazendo algo de valor. Então, dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, a gente pode aumentar o repertório
o tempo inteiro a partir das nossas experiências. Basta a gente estar atento em extrair os aprendizados, em fazer correlações, e isso contribui muito para que a gente venha para dentro do nosso ambiente de trabalho com uma visão mais sistêmica, com assuntos para poder trocar com as outras áreas. Então, o primeiro ponto para nós que queremos aumentar a influência, né, a conexão e o engajamento das outras áreas com o que é importante para a gente é ter clareza e definir que tipo de profissional eu quero ser. E como eu disse, dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, começar a fazer pequenos movimentos para a gente começar a ampliar a visão e ter atitudes dentro do ambiente de trabalho mais colaborativas. Segundo ponto, extremamente importante, é antes de pedir, ofereça. Então, no lugar apenas de ficar olhando que a outra área não contribui comigo, ou que eu tô aqui nessa live para aprender como influenciar, como engajar outras áreas no que eu preciso, o quanto você estamos disponíveis verdadeiramente para servir, para ajudar outras áreas, o quanto a gente tem se interessado não só em beber do que ela pode contribuir com a gente, mas em oferecer contribuição. Então essa é uma postura, né, uma atitude que ela é anterior a qualquer pedido, ela é necessária para que a gente comece a gerar algo, né, que a gente chama de gatilho da reciprocidade. Quando a gente oferece, quando a gente dá, quando a gente doa para o outro, né, quando a gente se disponibiliza, é muito mais fácil que as pessoas cooperem também. Então se questiona aí o quanto você verdadeiramente tem se disponibilizado e tem contribuído com outra área, o quanto você tem gerado valor para outra área, né? E aí como é que você pode fazer para poder começar a servir também? Luana, eu acabo não servindo primeiro porque eu tô atolado no meu dia a dia, eu chego no trabalho e tenho 300 mil coisas, então eu nem consigo pensar em como contribuir com outra área. Então, primeira coisa muito importante, essa semana, inclusive na Rap, vem uma postagem aqui com dicas, né, de ferramentas de autogestão, de gestão de rotina. Então começa a pensar como é que você pode gerir melhor a sua rotina para você ter tempo de qualidade para relacionar-se com os stakeholders, para fazer outras coisas estratégicas. E segunda coisa, começa a ter condições de contribuir com outras áreas. Como é que você pode fazer isso? Primeira coisa, amplia teu leque, se relaciona com pessoas de outras áreas. Se você está no presencial, por exemplo, como é que é normalmente o teu tempo de lazer dentro da empresa? Quando você tem tempo para almoçar, o tempo para lanchar, com quem você se relaciona? Você sempre vai para o cafezinho com as mesmas pessoas? Essas pessoas que você vai para o cafezinho são as pessoas da tua própria equipe? Então começa a ampliar essa rede de relacionamento. Tá na hora do lanche, se é sempre no mesmo horário com aquelas pessoas, modifica, vai um pouquinho antes, vai um pouquinho depois para você circular com outras pessoas, senta na mesa com outras pessoas, marca, não, eu tô totalmente remota, né? Não tô no presencial. Marca um happy hour com pessoas de outras áreas, chama o RH, né? Busca com o RH como é que vocês podem oportunizar momentos de troca com as outras áreas. Mas mais do que qualquer coisa, seja protagonista nisso. Começa a pensar, eu não tô aí dentro da tua realidade, né, para poder entender as oportunidades, mas eu tenho certeza que se você parar, você vai enxergar oportunidades de você ter momentos com pessoas de outras áreas. Gente, isso muda tudo, né? Sair do piloto automático, onde eu sempre tô ali, eu sento com as mesmas pessoas, eu lancho com as mesmas pessoas, para eu começar a interagir, ter realmente conexão com outras pessoas, ter assunto com outras pessoas, ouvir. Eu não tô falando aqui necessariamente de relação corporativa, eu tô falando pessoal mesmo. O momento do cafezinho é a hora da gente conhecer outras pessoas, ampliar os relacionamentos, saber da vida das pessoas, gerar conexão, né? Muito mais do que a relação profissional, quando eu preciso de algo de outro setor, é a relação pessoal, né, que a gente constrói, é a admiração que a outra pessoa tem por nós, que a gente tem pela outra pessoa, é o sentimento de carinho, de cooperação, e isso a gente constrói quando a gente se permite se conhecer. Então, quais são os momentos que você pode gerar para conhecer, para se relacionar com essas outras pessoas? E escute as pessoas, né? Muito mais do que você chegar falando, começa a escutar, faz o exercício da escuta. É nesse momento de escuta que você vai poder aprender
com o outro, né? Compreender o setor do outro, o momento do outro, a dificuldade do outro, a realidade do outro. Então, busca criar esses momentos de conexão, de conhecer, né, as pessoas, de interagir, e trabalha a tua escutativa, que é uma escuta sem o celular na mão, né? Uma escuta atenta quando você está verdadeiramente com aquela outra pessoa. Isso gera reciprocidade, e isso é uma estratégia extremamente importante se você quer aumentar, né, a tua rede de relacionamento e o engajamento das outras áreas com aquilo que é importante para você, tá? E aí, a partir do momento que você começar a conhecer essas pessoas, escutar, quando você tiver a oportunidade de contribuir com essa outra pessoa, com essa outra área, faça. Então, sai do teu casulo e começa a trazer sugestões, né? Você não tem nada a perder. Se você tá ali para oferecer, né, ajuda, para oferecer uma sugestão, uma opinião, o máximo que você vai ter é a pessoa dizer: olha, legal, mas essa ideia não me serve. Mas você não perde nada, você só ganha. Você ganha em pensar, você ganha em se disponibilizar, em demonstrar o interesse em ajudar, você ganha com a ampliação da visão do outro sobre aquilo que você está trazendo. Então, se permita e comece a olhar quando a outra pessoa está passando por uma situação, por uma dificuldade, que você tem a oportunidade de tomar conhecimento daquilo. Não seja apático a isso, sabe? Não se ausenta, mas se coloca, tira minutinhos do teu tempo de qualidade para que você possa contribuir. É nesse ato de contribuição que você pode, muitas vezes, quebrar barreiras, transformar relações e começar a gerar no outro a reciprocidade e o interesse em contribuir com você também. Se vocês pararem para pensar, entendem que até agora a gente está falando aqui que o nosso objetivo nessa live é compreender como é que a gente pode engajar mais as outras pessoas no que é importante pra gente, porque às vezes a gente tem objetivos, ações que a gente precisa fazer dentro da área que está correlacionado com o outro, e o outro está envolvido nas coisas dele e ele acaba não apoiando, e isso atrasa os nossos processos, isso gera problema de comunicação, ruído. E até agora, os dois principais pilares que eu trouxe têm a ver com a gente. Olhem para isso. Luana, muitas vezes eu penso que influenciar é manipular, influenciar é uma coisa ruim. Não é, gente. E tudo que a gente está falando, tudo que eu estou trazendo para vocês até esse momento tem a ver com a nossa atitude em ser mais colaborativo para o outro. A gente influencia o outro, a gente consegue maior engajamento quando a gente genuinamente tem o interesse e a atitude também para com o outro. É o dar e o receber. Então a gente está falando aqui, fazendo uma retrospectiva até onde a gente chegou, sobre que tipo de profissional eu quero ser e como é que eu posso ampliar a minha visão para eu ter mais condições de enxergar para além do que eu faço da minha atividade e contribuir com as outras áreas, e como é que eu posso me disponibilizar para essas outras áreas, ampliando a minha rede de relacionamento com quem eu sento, com quem eu converso, dando espaço para uma escuta ativa e me oferecendo, trazendo as minhas ideias de contribuição com o aumento de repertório que eu tenho, com o que eu estou consumindo para além daquilo que eu faço. Então eu saio do piloto automático, do cara crachá para o que eu estou fazendo, e eu começo a ampliar a minha visão. Essas são as duas primeiras premissas se a gente quer maior colaboração do outro. É a gente também sair dessa necessidade de que é pra mim, pro que eu quero, pro que eu tô fazendo, eu só faço isso, e eu começo a olhar pro outro também. Muito bem. Uma outra estratégia aqui é a estratégia mesmo, tá? Vou falar aqui pra vocês estratégia de convencimento. Como é que a gente pode convencer o outro? Muito bem, eu já compreendi que as minhas atitudes têm que ser de maior disponibilidade, de interesse genuíno em contribuir, eu aumento o meu repertório, eu tenho coisas, estratégias que eu posso fazer para conseguir ser mais agregadora para o outro. Mas e aí? E naquele momento que chegou a hora de eu ter que pedir para outra área? Então eu já estou fazendo esses movimentos e agora eu preciso necessariamente que a TI faça algo e me ajude dentro do que eu estou precisando. Eu preciso necessariamente que o comercial, que a logística parem, outras coisas que eles estão fazendo e me ajudem dentro dessa demanda. Quais são as dicas que eu posso ter para poder fazer isso da melhor forma?
Bom, a gente vai voltar no tempo, vai para 1977, com um experimento de uma professora de Harvard que pode nos ajudar muito nesse poder de persuasão, de convencimento da ajuda do outro. E ele é muito simples. Ele está relacionado com uma simples palavrinha chamada porquê. Quando nós vamos pedir as coisas para outra pessoa, a gente precisa esclarecer para essa pessoa a razão do porquê, né? A razão que a gente está pedindo aquilo. Quando a gente esclarece o porquê, a gente aumenta o nível de engajamento, segundo o estudo que eu vou comentar com vocês, em 94%. Vejam bem, esse experimento foi o seguinte: uma professora de Harvard, ela fez um experimento numa fila de xerox, de fotocopiadora. Então tinha a xerox e as pessoas, existia uma fila para poder tirar xerox. E aí ela fez o estudo com várias pessoas usando 3 estratégias de argumentação para poder pedir para furar a fila. Então a pessoa chegava, né, um grupo de pessoas chegava e dizia: olha, vou trazer exatamente, com licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a fotocopiadora? Isso o grupo 1 fazia, tá? Chegava e dizia: com licença, eu tenho 5 páginas, eu posso usar a copiadora? Vejam bem o que ela disse. Ela pediu, explicou o que tinha e perguntou se podia passar na frente, furar a fila, tá? O segundo grupo de pessoas chegava com a seguinte frase: com licença, cadê? Com licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a copiadora porque eu preciso fazer cópias? Vejam bem, esse grupo de pessoas chega dizendo: com licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a fotocopiadora porque eu estou com pressa? Tá? Na verdade, eu trouxe a informação errada, né? De novo, recapitulando. O primeiro grupo de pessoas chega e diz: com licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a fotocopiadora? Segundo grupo de pessoas chega e diz: com licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a fotocopiadora porque eu estou com pressa? E o terceiro grupo de pessoas chega dizendo: com licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a fotocopiadora porque eu preciso fazer cópias? Veja bem, o grupo 1 não trouxe a explicação do porquê, simplesmente pediu para furar a fila. O grupo 2 pediu para furar a fila, explicando o porquê, que era: eu tenho pressa. O terceiro grupo traz uma explicação, que é uma explicação completamente sem sentido. Posso usar a fotocopiadora porque eu tenho cópias para fazer? E esse estudo chega na seguinte conclusão: somente perguntar, sem explicar o porquê, fez com que 60% daquelas pessoas que tentaram furar a fila conseguissem êxito, tá? Então, as pessoas que chegaram e disseram: posso furar a fila, sem explicar o porquê, 60% daquele grupo de pessoas teve êxito. Olha o salto. Aquele grupo de pessoas que chegou e disse: posso furar a fila porque eu tô com pressa, por ter explicado esta razão, 94% das pessoas daquele grupo conseguiram furar a fila, né? Conseguiram passar na frente. E aquele terceiro grupo que trouxe uma argumentação sem pé nem cabeça, né? Posso furar a fila porque eu tenho cópias para fazer? Esse grupo, pasmem, 93% deles conseguiram passar na frente, ou seja, o que não trouxe o porquê, 60%. O que trouxe o argumento, explicou o porquê relacionado à pressa, 94% teve êxito. E o que explicou o porquê, mas foi um porquê sem sentido, 93% teve êxito. Qual foi a conclusão desse estudo? De 1977, tá, gente? Que essa palavra porquê ativa uma emoção positiva na mente das pessoas, preenche o anseio por lógica, por ordem, para que algo faça sentido. Então, qual foi aquela conclusão daquele estudo antigo e que até hoje influencia métodos, né, de desenvolvimento de liderança e de persuasão? Que nós precisamos compreender a razão e o porquê daquilo que eu estou fazendo. Se eu tenho a necessidade de pedir algo a alguém,
é muito importante que eu esclareça o porquê. Se nesse estudo, aquele porquê sem pé nem cabeça gerou 93% de conversão, né, de êxito dentro daquilo que eles estavam se propondo, imagina quando a gente, dentro de uma realidade corporativa, investe tempo em realmente envolver as pessoas com a finalidade daquilo que a gente está fazendo. Então a sacada aqui, o insight se você precisa pedir algo a alguém, não simplesmente chega para ela e diz: fulano, por favor, faz isso para mim. Fulano, por favor, produz esse relatório para mim. Fulano, por favor, ajeita essa falha no sistema. Fulano, no lugar da gente simplesmente, porque tá ali com pressa, né, e precisa correr e tem muitas coisas para fazer, ao invés da gente simplesmente chegar e pedir algo, invista tempo de qualidade para pedir e explicar o porquê você tá pedindo aquilo. A conversão, o envolvimento e a entrega das pessoas vai ser infinitamente maior. Façam esse teste. Então, a dica de ouro aqui, se você precisar abordar alguém, seja da tua própria equipe ou seja de outra área, deixe muito claro qual é a razão daquilo, qual é a finalidade. E agora, saindo um pouco do experimento, mas trazendo o cenário que a gente está vivendo, né, os profissionais que estão entrando no mercado, isso faz todo sentido, muito mais do que antigamente. Talvez a conversão daquele estudo seria hoje muito maior, porque os profissionais, né, essa nova geração Z, por exemplo, geração Y, que é a minha própria geração, tem uma necessidade muito grande de conexão com o propósito. Eu, inclusive, fiz um vídeo que foi pro ar semana passada, falando, né, ao longo da nossa história, os principais motivos de motivação. Quando a gente vai lá para a pré-história, né, que a gente fala de motivação 1.0, qual era culturalmente a motivação dos pré-históricos, né, dos homens da caverna, do Homo sapiens? Era sobrevivência. Naquele momento eles saíam da caverna e eles iam buscar comida e a principal motivação deles era sobreviver e voltar para casa, né? Quando a gente dá um salto na história e a gente vai para a motivação 2.0, que tem a ver lá com a era industrial, né, com a geração X, inclusive com a temporalidade, né, desse estudo que eu comentei com vocês aí, desse experimento de 1977, naquele momento os profissionais, as pessoas do mercado, né, os nossos pais, os nossos avós, qual era a maior motivação deles naquele momento? Vocês sabem? Era não ser punido, era estabilidade, era bens materiais. A gente entrava, né? O que era uma pessoa de sucesso naquela época? Era uma pessoa que entrava na empresa e ela fazia carreira lá dentro. Ela passava a vida inteira dela dentro daquela carreira. E ali ela conseguia conquistar bens materiais. A gente falava muito de uma liderança de comando e controle, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Gente, isso aqui na era industrial, tá? Então, o que era importante pra mim? Não ser punido, né? Fazer as coisas certas. Esse momento que a gente está vivendo agora, né, dessa era digital, é um outro cenário. A gente tem falado de motivação 3.0. O que significa isso? Que a gente saiu daquela esfera do controle, né, comando e controle, que agora nesse momento, mais do que fazer as coisas certas como a gente sempre fez, nós queremos inovar, nós queremos entregar para os clientes experiências diferentes, nós queremos, enquanto consumidores, tá mais consciente sobre aquela marca que a gente consome, né? Sobre a consciência ambiental, as atitudes das pessoas. Nós profissionais, se a gente olhar para a geração Y, né? Para a geração X, para a geração Z, uma das maiores dificuldades das empresas é a retenção desses profissionais, porque são profissionais que não ficam, que se não estão aqui, satisfeitos, se não estão engajados, se não tem propósito, eles vão para outros lugares, eles vão buscar novas experiências, porque aquilo de fazer carreira a vida inteira dentro de uma mesma empresa não é mais valor para esse momento. Então, eu fiz essa retrospectiva para dizer que explicar o porquê nesse momento de vida que nós estamos, culturalmente, nesse cenário, nessa era, faz toda a diferença. Porque mais do que nunca e daqui pra frente, nós vamos ter cada vez mais profissionais
da geração Z, né, da geração Z dentro do mercado de trabalho, que são profissionais que precisam compreender o propósito. Então, se eu simplesmente chego para uma outra área, para alguém, e peço para fazer algo sem sensibilizá-la da razão daquilo, o nível de engajamento dela vai ser muito baixo. Então, se você deseja ter uma argumentação, uma fala mais assertiva, invista tempo em, antes de pedir algo a alguém, ter muita clareza de qual é a finalidade daquilo, por que você precisa, e aí invista um tempo de qualidade para quando for pedir algo para alguém, explicar para ela o motivo, a razão. E depois me conta aqui o quanto verdadeiramente isso vai gerar de resultado, de engajamento, de adesão das outras pessoas com aquilo que você está pedindo. Façam um experimento. Ainda continuando, gente, então nós falamos até aqui sobre que tipo de profissional a gente quer ser, sobre as nossas atitudes para ampliar a nossa visão sistêmica, sobre a nossa disponibilidade em ajudar as outras áreas, sobre o argumento que a gente pode utilizar, essa técnicazinha do porquê, quando a gente precisar pedir algo para outra área. Mas algo muito importante também é um insight, uma percepção de que quando você tiver algo para resolver, um problema, uma meta, você não precisa chegar na solução sozinho. Então aqui é uma mentalidade também de enxergar que você pode pedir ajuda para outra área. Que inclusive se você chegar humildemente mostrando algo que você precisa e pedir a contribuição do outro, não para fazer uma tarefa ou parte daquilo que você precisa, mas para vir pensar junto com você nas soluções, para cooperar trazendo ideias, o nível de engajamento é infinitamente maior e de assertividade dentro do que você está propondo também, porque você sai daquela sua visão única e limitada. A gente vem falando aí, conectando, né, com o que eu estava falando da cultura. A gente vem de uma formação onde o líder ele precisa dar as respostas. O líder, o colaborador chega quando ele não sabe algo, pergunta para o líder e o líder dá a resposta. Mas esse cenário não precisa continuar sendo assim. Nós podemos demonstrar a nossa vulnerabilidade, dar espaço e oportunidade para que a equipe, para os colaboradores, para as outras áreas colaborem, co-criem junto com a gente. Essa mentalidade, ela é muito assertiva, porque a gente sai de uma visão limitada, minha, única, que eu enxergo, e eu começo a agregar a visão do outro. E não só a ideia ganha, mas a equipe, a sinergia, o sentimento de que o que eu estou fazendo é útil, de que eu não sou simplesmente alguém que operacionaliza, mas que pode pensar, que pode trazer ideias, que pode se realizar, que pode crescer. Então, se você tem algo, pensa aí, um desafio, um problema, uma meta, algo nesse momento que você precisa alcançar, faz esse exercício de convidar, né, stakeholders, convidar pessoas que tem relação com aquilo pra gente sentar, marca mesmo, sabe? Um momento, chama essas pessoas pra pensar. Gente, o que a gente pode fazer para solucionar isso? E uma dica, né, simples, é uma matriz colaborativa que você pode disparar algumas simples perguntas. Primeiro, trazer qual é a situação, problema, a meta, o desafio que você quer alcançar. Fazer um brainstorming invertido, ou seja, listar com essa pessoa quais são as dificuldades, ou com essas pessoas, quais são as dificuldades que vocês estão tendo nesse momento para solucionar aquilo. Então traz todas as tuas dores, né, as dificuldades que você enxerga, deixa eles falarem também das dificuldades deles e depois vão pro brainstorming de solução, tá? Nós listamos as dificuldades, mas e aí? O que a gente pode fazer para solucionar? É chuva de ideias mesmo. Tragam todas as ideias, brainstorming, o que vem, vamos criar, vamos pensar fora da caixa. Depois façam uma votação para escolher uma das soluções e aí montem um plano de ação juntos. Quais são os desdobramentos, os passos que a gente vai precisar dar para encontrar essa solução, para realizar essa solução, trazendo aí a ideia de prazo, de responsável, né, do impacto daquela ação diante do que vocês estão buscando. Esse trabalho
trabalho colaborativo não é algo que eu estou inventando ou que eu estou trazendo aqui. Grandes empresas, referências de uso de metodologias ágeis, startups, usam esse tipo de método. A gente está falando aqui de Netflix, a gente está falando de Spotify, a gente está falando de grandes corporações que trabalham de maneira colaborativa, onde a gente pensa junto a solução de alguma coisa. Experimenta, faz um experimento, não precisa ser um novo método de trabalho que você vai fazer da noite pro dia. Pega algumas pessoas que você entende que já são mais colaborativas, que têm maior disponibilidade em ajudar e põe na mesa um problema, uma situação, uma meta para que vocês pensem juntos. Você vai se surpreender com o que vai surgir aí de positivo e com o engajamento das pessoas para que aquilo aconteça. Então, se a gente pensar fora da caixa, esse método que eu trouxe para vocês pode ser utilizado envolvendo outras áreas. Cara, a gente tem um problema aqui que ele é maior do que a minha área. Ele envolve outras áreas. Então, vamos trazer o RH, por exemplo, para mediar esse momento, vamos juntar as partes envolvidas para a gente poder pensar de forma colaborativa. Com certeza, o envolvimento das outras áreas vai ser infinitamente maior para aquilo que vocês estão pensando nas soluções juntos e não chegando apenas com a solução e pedindo: ei, área, resolve isso aqui por favor, faz isso daqui para mim. O nível de engajamento é outro quando eu faço parte da criação, quando eu co-crio junto com as outras pessoas. Faz sentido para vocês? Muito bem, e para finalizar, né, esse exercício que nada mais é do que uma mudança de mentalidade e de postura, não deixem de expressar a gratidão de vocês. Muitas vezes no piloto automático a gente pede coisas para as pessoas, a gente solicita e a gente muitas vezes esquece de checar quantas pessoas. Olhe para você mesmo, para a sua história, para a sua carreira e veja se você não já passou por um momento desse, de ter um chefe que te pediu alguma coisa, tu foi lá, investiu o teu tempo, fez e o chefe simplesmente esqueceu. Ele não teve tempo mais para acompanhar, para checar, se envolveu em outras coisas, você foi lá, pediu para mostrar, tô com aquilo, até o momento que você esqueceu, né? Ou deixou para lá, porque já passou o time, porque, enfim. Então, quantas vezes nessa rotina maluca, nós que pedimos algo, acabamos entrando na rotina, não registramos, esquecemos e a gente tanto esquece de acompanhar ou até acompanha, recebe, beleza, toca a vida e esquece de agradecer. Agradecer, gente, não é dizer obrigada não, tá? Ah, tu fez isso aqui, obrigada. E correr é verdadeiramente expressar a gratidão pelo esforço, pela dedicação do outro em cooperar com aquilo que a gente está precisando e que a gente pediu. Então, invista um tempo de qualidade em agradecer as pessoas que fizeram parte, né, do que vocês pediram e a reconhecer essas pessoas por isso. Então, se você conseguiu a solução que você estava buscando, eu estou com um problema no sistema aqui que está atrapalhando as minhas entregas no meu setor e a TI conseguiu encontrar uma solução que otimizou os meus processos, que melhorou. Quando você tiver a oportunidade, não só agradeça para a pessoa ou para a área que se envolveu com você, mas reconheça o valor e a entrega dessa pessoa diante dos outros. Então, se você tiver numa oportunidade, numa mesa, numa reunião com outras áreas, expresse a tua gratidão e o reconhecimento pelo que aquela área fez. Se você estiver diante da tua equipe, mostra o valor da outra área para ter solucionado aquilo para vocês. Começa a implementar nos teus rituais, nas tuas rotinas, o reconhecimento e a gratidão. Isso transforma as relações, transforma o valor das pessoas, o alto valor das pessoas, o reconhecimento, a valorização e o empenho delas em verdadeiramente cooperar e ser útil para você. Então, fazendo uma recapitulação do que a gente conversou até aqui, se o teu desejo é conseguir engajar outras áreas para ser mais colaborativo com você, lembre-se, tudo começa com a sua atitude. Tudo começa em você definir que tipo de profissional você quer ser. E isso vem de, lembrem-se do que eu disse, de ser um profissional em T, que é especialista na sua área, mas que tem perninhas nas outras, que consegue conhecer o suficiente do negócio das outras áreas para dialogar, para conversar, para poder explicar o que você precisa e contribuir também
com o que a outra área está pedindo. Então, aumenta esse teu repertório, aumenta o teu leque, o tipo de conteúdo que você consome, as relações que você cria. Então, sai do que você sempre faz, de sentar com as mesmas pessoas, de conversar com as mesmas pessoas, e vai circular, vai conhecer outras pessoas dentro da empresa, a realidade delas, e no momento que você criar essas relações, dê oportunidade para escutá-las. Escuta ativa, é uma escuta atenta, não é uma escuta com celular, é uma escuta com interesse. E se você tiver uma oportunidade de contribuir com essa pessoa, com essa área, né, com ideias, com sugestões, com validação, com partilhas do que funcionou para você, não hesite em fazer isso, né? Contribua, ofereça, se disponibilize para ajudar o outro. Quando você tiver oportunidades, ou melhor, necessidades de pensar na solução de algo, não peça para o outro apenas o que você enxergou como solução e que ele pode fazer para contribuir, mas envolva essa pessoa, envolva essa área em encontrar as soluções. No momento que você sentar à mesa, compartilhando o problema, a dificuldade, e ouvir a opinião das outras pessoas e sair dali com um plano, com atividades para elas, o nível de engajamento vai ser muito maior. Porque não é alguém simplesmente me pedindo algo, eu fiz parte, eu co-criei, eu compreendi a necessidade daquela atividade, o meu nível de engajamento vai ser muito maior. E por fim, lembre-se da estratégia do porquê, né, do experimento lá de 1977. Se você precisa pedir algo para alguém, não simplesmente peça, por favor, faz isso para mim, mas lembre-se de trazer o porquê, de explicar o porquê você está precisando daquilo. O nível de engajamento vai ser muito maior, porque a pessoa vai ter uma clareza, a lógica, a compreensão, né, o propósito daquela atividade, o nível de engajamento dela vai ser muito maior. Então, gente, aqui a ideia é ampliar a nossa visão, sair, né, daquela coisa cara crachá, do piloto automático e começar a estar com o olhar mais atento para o outro, para as outras áreas, com maior disponibilidade e muito atento ao que a gente faz, a como a gente fala, a sair da urgência de ir lá e pedir, mas para realmente investir um tempo de qualidade quando a gente estiver se relacionando com o outro, porque aí sim a gente vai poder criar conexões verdadeiras, conexões de cooperação, de colaboração, quando a gente também se permitir ouvir do outro as ideias dele, dar espaço para isso. Então, eu espero verdadeiramente que essa nossa troca, né, que esses minutinhos que a gente esteve aqui juntos, possa ter gerado aí em você insights, ideias práticas para o dia a dia de você, né, para o seu dia a dia, para que você possa implementar e conseguir atuar de uma forma mais colaborativa, porque isso vai fazer bem para você, isso vai fazer bem para as outras pessoas, isso vai fazer bem para a empresa, para os resultados, para o negócio e, né, também para o cliente, que é quem bebe de tudo isso. Então, que sejamos, né, colaborativos, que sejamos, eu tenho usado muito a referência do girassol, né, que é, né, uma flor que olha para a luz, né, que se direciona, que vira o seu caule para a luz e que está o tempo inteiro ali, né, colaborando e com essa energia realmente de cocriação. Então, sucesso, né, nos projetos de vocês, nas demandas de vocês, e a gente segue aqui conectado, compartilhando, co-criando, né, juntos. E qualquer coisa, estou por aqui. Me contem aí quando vocês fizerem o exercício do explicar o porquê, se realmente vocês percebem uma mudança no envolvimento das pessoas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Beijo, Micaele, que bom te encontrar por aqui. Beijo, fiquem com Deus, gente. Fui!